Olá, ouvinte! O quadro Sarau de Palavras começa com dois verbetes breves, curtos, mas que comandam toda a nossa vida. Sim ou não? Os mestres da opinião. Antes de a gente falar nessas duas pérolas curtinhas da língua portuguesa, uma afirmação e uma negação, eu queria passear um pouco pelo sentido do dicionário. E aí eu faço a pergunta a vocês, ouvinte. Sabemos o real sentido de um dicionário? Bom, primeiro vamos lembrar que os primeiros dicionários que surgiram, na humanidade, eles vieram com um propósito, com uma finalidade. Então, eles surgiram assim como se fossem tablets, poderíamos associar a figura dos tablets, entre os povos sumérios, lá na Mesopotâmia. Então, esses livros, que na verdade ainda eram tablets, eles reuniam profissões, objetos do dia a dia, algumas divindades, alguns deuses. Mas no fundo, desde lá, a Mesopotâmia, que os dicionários, quando a gente para pensar na imagem de um dicionário, que muito cedo a gente se apropria desse livro, normalmente robusto e com uma imensidão de verbetes ou de palavras. No fundo, o dicionário nada mais é do que um livro de palavras, onde eles trazem significados dessas palavras e também a sua origem. Então, digamos que o dicionário é um livro que reúne palavras e significados de uma mesma língua, de uma língua materna, de uma língua pátria. Os dicionários, eles vêm com esses conceitos formais. O que seria esse formal? O formal nada mais é do que aquela língua respeitosa, a língua considerada normativa, o emprego da língua correto, exemplar. Os dicionários puxam muito a gente recuperar um pouco a figura do léxico, vendo a diferença um pouco, trazendo de maneira bem simplista, bem intimista, o que é que diferencia o léxico do vocabulário e da palavra. Primeiro vamos nos recordar um pouquinho do que são os lexicógrafos. Estes homens e mulheres que se ocupam em estudar a sistemática, a estruturação que envolve a construção de um dicionário. Eu imagino assim a trabalheira profunda, que envolve todo o processo de composição de um dicionário. Aí a gente falando assim de maneira bem simples, bem básica, o léxico seria como se fosse assim um acervo de palavras, ali reunidas de uma língua pátria, de uma língua mãe. Então aí o léxico, ele nos permite que as letras sejam vistas como patrimônio simbólico de um povo. Então, se eu quero conhecer um pouco o povo, eu tenho a história, eu tenho a etnografia, eu tenho a antropologia, mas eu também tenho a linguagem desse povo. Ela também é um cenário, de identidade para eu reconhecer e conhecer também um povo culturalmente falando, historicamente falando. Aí o que difere? Porque às vezes a gente faz um pouco de confusão. O que é o léxico e o que é o vocabulário. O léxico seria o acervo das palavras, todas as palavras que existem, todas as palavras que vão sendo descobertas ao longo do tempo, na língua, em um idioma. Já o vocabulário, ele é o repertório individual. São aquelas palavras, é aquele acervo que eu guardo comigo e que eu
consequentemente, me utilizo, né, no meu dia a dia. Digamos que o vocabulário é como se fosse um guarda-roupa de palavras. São os termos, as expressões que eu utilizo no meu dia a dia, tanto na linguagem escrita, verbal, quanto na oral. E aí o que seriam, né, as palavras entre esse cenário do léxico e o cenário do vocabulário? A palavra nada mais é, eu gosto muito dessa definição, miragem dos objetos, miragem de tudo que existe. Por que miragem? Porque o objeto pode não estar ali na minha frente, mas a palavra, ela recupera esse objeto para o meu pensamento, ela traz a imagem desse objeto para minha frente, fica diante de mim, sabe? Quando eu vou escrever, por exemplo, sobre um quadro, antes de eu escrever, eu imagino o quadro ali na minha frente. Então, a palavra, ela tem esse poder, né? Ela tem essa funcionalidade de se fazer imagem, de representar os objetos. Quando eu pronuncio a palavra, ou eu escrevo a palavra, automaticamente vem à minha mente a recuperação da imagem, né? A imagem que representa aquele objeto, aquela palavra. É importante a gente lembrar uma coisa, né? A gente disse lá no começo que os tablets, os primeiros dicionários, eles tinham esse formato, mas esses dicionários, como a gente conhece hoje, que no fundo, já estão em desuso, digamos assim, infelizmente, né? Porque hoje, o que seria o dicionário pós-moderno? O Google, né? Então, assim, os velhos e bons dicionários, os livros grossos, robustos, de papel, com aquele cheiro, né, de significado, aquele cheiro de conceito, aquele cheiro de antigo e de moderno, ali é onde eu reúno, né, um acervo de palavras antigas e atuais, e origens. Então, é um livro muito simbólico, né, muito emblemático, muito carregado de energias, de sentimentos, são os dicionários. E como os conhecemos hoje, digamos assim, no formato, né, papel, no formato materializado, não no Google, não tecnológico, ele surgiu numa época muito significativa para a humanidade, que foi a Renascença, né, ou o Renascimento. Eu gosto muito de dizer que o Renascimento foi uma época de ouro, né, a época de mais respeito, de mais prestígio, de mais aplausos, de mais um curvar-se, né, um tirar o chapéu à inteligência humana, a descoberta da razão, né, a importância do pensamento humano para a constituição, né, do homem enquanto ser pensante, né. É interessante que essa capacidade dos homens, né, de pensar, essa razão, é o que nos permite refletir, indagar, né, questionar as coisas, afirmar coisas, né, construir as nossas opiniões. Por isso que o sim ou não vindo aí como condutores, né, dessas opiniões. E aí eu reflito, eu indago, eu construo, né? Eu tenho condições de pensar e repensar sobre o mundo, a realidade, o meu ambiente. E esse criticismo todo, né, esse momento, assim, era o que estaria naquela época do Renascimento mais aproximado, né, do pensamento divino. Então, a importância aí desse momento, né, desse nascedouro, desse útero dos dicionários, né? Eu não podia deixar também de mencionar aqui no Sarau de Palavras a nossa grande referência brasileira, né? O dicionarista Aurélio Buarque de Holanda. Não por acaso um alagoano da minha terra, nascido na cidade de Matriz de Camaragibe, e só lembrando assim que ele virou sinônimo, né, de dicionário. Muitas vezes o dicionário nasceu com a nomenclatura Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, mas no fundo a gente diz assim, com muita simplicidade, muita naturalidade, né? Vou buscar o meu Aurélio. Isso antes de existir o Google, né? A gente dizia muito. Então o Aurélio virou um sinônimo mesmo de dicionário, e é interessante também que a robustez desses livros e do próprio, né, dicionário Aurélio Buarque de Holanda é a quantidade, né? Os milhares de verbetes. A primeira edição do dicionário do Aurélio, ele teve mais de 15 mil verbetes. Na verdade, a atual
também já ultrapassa em muito esses números. Porque os verbetes, porque os dicionários contêm tantos verbetes, né? E, na verdade, eles estão sempre se reinventando, eles estão sempre sendo renovados, porque a palavra é muito mutável, né? O que hoje temos um significado hoje, amanhã esse significado pode ser modificado, ou também ele pode ser acrescido, né, de novas informações, novos conceitos, novas funcionalidades. É uma descoberta, né? Por exemplo, se a gente tocar no cigarro, o cigarro nas décadas passadas, sei lá, década de 70, por exemplo, o cigarro era apenas como se fosse um elemento de prazeroso, né? Vamos dizer assim, para ser utilizado nos momentos de lazer ou inofensivamente, digamos assim. Aí, se a gente fosse trazer, era um filtro de papel contendo, né, o tabaco, feito de tabaco e tal. Conforme as descobertas foram avançando, só para a gente entender, né, essa mutabilidade dos conceitos, ele hoje, provavelmente, se a gente abrir qualquer dicionário e encontrar a palavra cigarro, verbete cigarro, vocábulo cigarro, a gente vai ver ali substantivo comum e detentor de mais de 4.000 substâncias nocivas à saúde. Então, as palavras vão sempre sofrendo, né, renovações, aí eu ganhando novos conceitos. Mas, trazendo aqui para o sarau de palavras, não há, assim, qualquer desejo de serem páginas abertas de um dicionário moderno, não, de modo algum. O sarau de palavras apenas seria um espaço, né, para a gente pensar a identidade das palavras pelas vias da experiência, do vivido e do sentido, principalmente. A intenção do sarau de palavras é que a gente perceba que a conceituação não parte de uma coisa elitista que só os filólogos, os lexicógrafos ou os mestres da língua portuguesa e doutores seriam capazes de formular. O sarau de palavras, a cada episódio, vai demonstrando que somos capazes, sim, de conceituarmos palavras partindo desse princípio do sentimento. Na verdade, é o conhecimento que interessa aqui, é a gente pensar no conhecimento das palavras a partir da intimidade dessas palavras, ou seja, unindo palavra e imagem, unindo representação, signo e imagem, né? Unindo os dois, o que a palavra representa e qual imagem essa palavra representa. Então, assim, bem interessante a gente ir imaginando dessa forma. Por exemplo, se eu perguntar a um artesã, uma senhorinha com pouca escolaridade ou a um pescador, o que é alegria? Provavelmente ele vai me olhar e dizer, não sei, eu não tenho estudo, por aquele vício de achar que a língua mãe, a língua pátria, ela só está acessível, né, a uma elite culta. Não, aí a gente toca no conceito antropológico, né, de cultura, de saberes. E aí, se eu reformulo a pergunta e digo assim, como você se sente quando está alegre? E aí ele começa a descrever uma série de sentimentos. E conforme ele vai descrevendo e traduzindo o que ele sente, as sensações que lhe chegam quando ele se sente alegre, nesse momento ele vai descrevendo, mesmo sem perceber, ele vai conceituando o substantivo abstrato que é alegria. E isso acontece por quê? Porque o sarau de palavras, ele as toca, as palavras, sobre 4 olhares. Primeiro, de ações. Correr, andar, falar, beijar, tocar. As ações nada mais são do que os verbos. O sarau de palavras também toca essas palavras como objetos, como tudo que existe. Então, as palavras, elas ou são ações, ou são objetos, todas as coisas que existem, e aí entram os substantivos próprios, comuns, ou elas são características, os famosos adjetivos, né? Que nada mais eu pensar em adjetivo é eu imaginar o formato, né? A imagem das coisas, formas, tamanhos, cores. Então, as características. Por isso que adjetivo não deve ser visto só como qualidade.
porque a coisa pode ser boa ou ruim, feia ou bonita, e sim características, né? As formas que caracterizam as coisas. Todas as coisas que existem têm formas, né? E as palavras se ocupam de representar essas formas. E o último ponto, que são os sentimentos. Então, se a gente pensar nas palavras por essas 4 perspectivas, ações, objetos, características e sentimentos, a gente consegue tranquilamente conceituá-las. Vamos lá para os nossos mestres da opinião. O sim e o não. Refletindo, a gente vê que são palavras breves, mas que exigem grande reflexão. Por quê? Por que é que elas são as condutoras da opinião, de todas as nossas opiniões? Porque tudo o que pensamos parte delas. Ou eu gosto ou eu não gosto de alguma coisa ou de alguém. Ou eu tenho ou eu não tenho alguma coisa. Ou sinto ou não sinto. Ou quero ou não quero. Ou vou ou não vou. Ou concordo ou discordo. É indissociável. Sim e não nos acompanham desde o momento em que a gente levanta da cama até o último minuto do nosso dia. Porque a partir delas, do sim e do não, nascem todas as nossas opiniões. Todas, indistintamente. Das mais simples às mais complexas. E aí eu aproveito e deixei lá na descrição um convite para os ouvintes. Vocês podem fazer pedidos de palavras que tenham curiosidade de saber o significado por essas vias do Sarau de Palavras, essa proposta de pensá-las, de conceituá-las, de traduzi-las pelas vias dos sentimentos e das sensações. Coloquem essas palavras lá nos comentários e nos próximos saraus a gente trará os conceitos delas por essas vias. Então, até breve.